Boa noite a todos. Boa noite, meninas. Guardando aqui as pessoas entrarem na live. Vamos para mais uma live hoje. Boa noite, Cirleia. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Vou ajeitar aqui. Vamos lá. Pronto, acho que agora tá normal. Boa noite, Graciele. Gente, hoje a nossa live vai ser sobre foco e produtividade no emagrecimento, que é algo que você... Amei o bocão. Tem que botar um vermelhão, né? Eu amo vermelho. Até minhas unhas estão vermelhas. Gente, ontem... para quem não assistiu a live de ontem eu falei um pouco sobre os motivos que fazem as pessoas engordarem. E hoje eu vou trazer aqui uma convidada, que o nome dela é Cirleia, ela é mentora de organização e produtividade. Então a gente vai fazer um bate-papo bem legal com as principais dúvidas e dificuldades que vocês têm aí para poder manter no emagrecimento. Então vai ser bem enfatizado ali a questão do foco e da organização no emagrecimento. Então eu pretendo estar sempre chamando aí convidados para cá. Eu vou até colocar uma caixinha de pergunta amanhã nos meus stories para ver qual tipo de profissional que vocês desejam que eu traga aqui também. Eu acho que a Cirleia já está aqui. Eu vou estar convidando a Cirleia para ela entrar na live junto com a gente. Deixa eu ver se ela está aqui. Cirleia. Vamos ver se a Cirleia aparece. Ih, tá invertido. Cirleia! Gente, vocês estão me ouvindo legal? Boa noite. Peraí, deixa eu botar agora o meu fone aqui. Tá me ouvindo? Legal. Ah, sim, perfeito. Gente, essa aqui é a Cirleia. Ela é mentora de produtividade, organização. Ela agora também está dando mais dicas, né? Aí na área financeira, para as mulheradas aí, para poder controlar um pouco a questão das finanças. Eu convidei a Cirleia, porque eu já fiz consultoria com a Cirleia e eu gostei muito do trabalho dela. Eu falei, eu tenho que chamar essa mulher aqui para poder dar umas dicas, porque as dicas que ela me deu, eu tirei uns insights que, nossa, eu que ficava reclamando que eu não era organizada, que eu não era isso. Gente, minha casa tá uma ordem. Claro que de vez em quando, né, eu dou uma escorregadinha ali, mas não é mais como eu era antes. Então eu trouxe a Cirleia aqui. Eu quero que a Cirleia se apresente para vocês, para a gente depois iniciar o nosso bate-papo aí sobre foco e organização. Fica à Bem, vontade, primeiramente, Cirleia. queria agradecer o convite, muito obrigada, que é sempre bom, né, ter essa troca, né, essa via de mão dupla, né, às vezes lá no meu perfil, às vezes no perfil da amiga, então, assim, muito bacana estar aqui, podendo contribuir. Então, eu sou Shirley Araújo, sou mentora de organização, produtividade, resultados, e a ideia de organização para aplicar na vida toda. Então, por isso que também falo com relação ao financeiro, hoje a gente vai falar com relação ao emagrecimento, mas a ideia é de organizar as nossas atividades para atingir um objetivo. No caso, hoje a gente vai direcionar, né, para o emagrecimento, mas a pegada, né, é lembrar sempre, eu falo muito do sair do mediano para o extraordinário, lembrando que o extraordinário não é uma coisa de outro mundo, né? Não é uma coisa que é inalcançável, é o extraordinário nos seus termos. O que que você deseja? E aí a gente entender do poder do pouquinho. A gente vai falar um pouquinho aqui ao longo da live de alguns hábitos, né, para a gente poder implementar na nossa rotina de emagrecimento, mas lembrar disso, né, do poder do pouquinho para que você tenha resultado em qualquer área. E mais uma vez, obrigada, Natália, pelo convite. Eu que agradeço você aceitar. Cirleia, a questão do foco e da organização
são uma das maiores queixas aí que eu tenho, tanto com as seguidoras, tanto com as minhas clientes. Então, a gente até elaborou 5 perguntas aqui que é para a gente focar mais, que é para poder estar destrinchando essa pergunta. As minhas seguidoras, elas se queixam muito, que no início que elas iniciam, tanto a atividade física quanto a dieta, elas vão super bem. Só que depois bate aquele desânimo, né? Aí elas querem muito uma dica de como elas se manterem mais focadas e terem um pouco mais de disciplina para poder adotar aí e se manter firme no objetivo delas. Então, vou falar algumas coisas, aí você me interrompe quando você quiser para a gente fazer essa interação, tá? Tudo bem. Uhum. Bem, então, quando a gente começa no gás porque a gente tem o caminho, o primeiro caminho é a motivação baseada na força de vontade. Então a gente, não, que eu vou fazer, eu vou acontecer, e aí por isso que a gente vai no gás. Só que isso não sustenta um novo hábito, isso não sustenta um novo projeto. O que que sustenta um novo hábito, um novo projeto, alcançar algum objetivo? A gente ter bem definido o nosso objetivo, aí eu brinco do método Teima, que é você ter um tempo, quanto tempo eu vou levar para esse objetivo? Ser específico, quanto que eu vou emagrecer? Ou quanto que eu vou ganhar de massa? Porque alguns têm objetivo, né, contrário. Tem que ser importante. Importante para quem? Porque às vezes a gente começa, vou fazer, vou acontecer, porque o marido falou, porque o médico decretou. Ó, se não Uhum. fizer, vai. Aí a pessoa, não, porque eu vou fazer, vou acontecer. Tem que ser mensurável. Ah, eu quero emagrecer 15 quilos. Quantos quilos é viável, é realista por semana? X. Aí eu consigo mensurar, conseguir, não conseguir. E você tem que acreditar nesse objetivo. Porque o que acontece às vezes? As pessoas falam rindo. Ah, eu quero emagrecer 15 quilos, kkkk. Aí eu não sei se Mas não elas quer estão rindo pagar o preço. Aí eu não sei se elas estão rindo de nervoso ou se elas não acreditam na meta. E aí precisa pensar sobre isso, né? O que que a nossa voz sabotadora está falando para a gente que a gente ri na hora de falar da nossa meta. Até achei bem legal a tua postagem hoje nos stories, você falando de criar uma voz fortalecedora para que você possa vencer, né? Essa voz sabotadora falando 15 quilos? Nunca! Que isso? Tá viajando. Porque é por isso que você precisa começar do começo. Pensar no seu objetivo de forma a teimar com ele até conseguir. Por isso que se chama teima. Você tem o tempo para cumprir, Hum, você tem uma forma, um peso específico. É importante para você, não é para o marido, não é para o médico, não é para as amigas. Porque senão, o que acontece? A gente vai com essa força de vontade toda para academia. E já viu aquela pessoa na academia que se acaba na esteira no primeiro dia e depois não consegue andar? Não seja essa pessoa. Então, precisa ter constância, o poder do pouquinho. E aí a dica, né, para os seguidores que falam assim, ah, eu começo e não consigo avançar, é lembrar que tá tudo bem você no meio do caminho fazer ajustes. Então, o que acontece muitas das vezes? Você começa a academia, você nunca foi. Aí você sai do zero, do sofá, para 5 vezes na semana. Não se sustenta, porque essa não é uhum. você ainda. Você vai construir essa pessoa. E aí, como é que eu construo essa pessoa? Até que a Cris colocou, né? O poder do pouquinho. Eu vou 2 vezes na semana. Aí depois eu vou 3 vezes na semana. Aí eu vou criando uma musculatura que não é musculatura da academia, mas da musculatura de fazer esse movimento, de fazer uma atividade física, de comer melhor, de, né, implementar esses hábitos saudáveis. Uhum. Então, para a gente poder manter essa constância no processo de emagrecimento, eu preciso ter o meu objetivo teima e teimar com ele até conseguir, respeitar o teu tempo, respeitar você, porque às vezes para você vai funcionar 2 vezes na semana e já deu. Às vezes para você vai funcionar 5 vezes na semana. Depende de cada um. O que não pode, a Natália malha todo dia. Ah, eu também vou malhar todo dia. Oh, eu que não quero, porque eu não consigo. Gente, Então, essa questão. Desculpe te interromper. É porque você falou algo de academia e eu me lembrei.
que essa questão de ser específica e, assim, da gente se respeitar é muito importante, porque eu me lembro que uma época, muito tempo atrás, eu entrei para academia e a minha intenção era ficar bombadona. Então, eu fui fazer a avaliação com o instrutor e eu falei para ele, olha, eu quero um treino bem pesado. Aí ele olhou pra minha cara assim, né? Tipo, essa menina não vai aguentar. Entrou agora pra academia e quer um treino bem pesado. Eu falei, pode colocar um treino bem pesado. E ele colocou lá treino conjugado, sabe? Treino mesmo mais avançado. Eu não consegui fazer aquele treino nem um mês. Quando deu um mês, eu já estava super saturada. Eu sei que eu acho que eu fiquei na academia mais ou menos um mês e pouco, 2 meses, depois sumi de lá. Tipo, eu não respeitei os meus limites, eu coloquei uma meta muito irrealista, né? Para aquilo que eu dava conta, e no final, aquilo ali não foi sustentável e eu não voltei mais para academia. Se eu tivesse Exatamente. ouvido ele, feito aquilo que dava para eu fazer, ia crescendo aos pouquinhos e vendo a evolução. Então, isso Exatamente. acho que fez muito sentido. E tem que ter esse cuidado, né? Que, por exemplo, você expressou para ele que queria um treino pesado, né? Só que às vezes a pessoa nem está com treino pesado, mas já desiste logo no primeiro obstáculo. Por exemplo, começa a sentir aquela dorzinha que é boa, que é que está acontecendo alguma coisa. Mas aí começa, ah, não, se eu estou sentindo dor, tá errado. Tem a diferença da dor que você fez o exercício mal feito, e aí causou alguma coisa na coluna, não estou falando dessa dor específico, mas quando a gente pensa que você fez certinho, perguntou lá para o profissional, não precisa ser seu personal, não. O professor da academia ele é obrigado a olhar para você e te falar do movimento, se está correto ou não. Uhum. Então aproveita essa pessoa, tá certinho? Ah, mas aí eu vou sempre perguntar? Não, depois de alguns momentos você já vai entender como é que é para fazer o movimento. Só que é importante você entender que depois que você saiu do zero para algum exercício, você vai sentir uma dorzinha. Só que aí você não tem que olhar com esse olhar crítico de que, ah, não, tá doendo, eu vou jogar o balde. Vou, né, jogar a toalha. E jogar o balde, olha, jogar a toalha. Mas você ter o prazer, né, de passar por esse processo. Nossa, essa dorzinha tá fazendo efeito. E aí você começa, de pouco em pouco, você já perceber aquela dorzinha da abdominal. Poxa, já estou sentindo uma dorzinha. Daqui a pouco já vou perceber mudanças no meu corpo. E é muito legal você se medir. Lembra que a gente falou lá no método Teima, que tem como mensurar? Então, Uhum. as pessoas começam e elas dizem assim, tem até uma cliente minha que falou assim: ah, eu nunca termino nada. Aí eu falei: para aí, para tudo. Vamos olhar o que você já terminou. Porque a gente fala: ah, eu não termino nada, eu não perdi nada, não está adiantando Uhum. de nada. Só que a gente esquece de fazer um inventário, fazer um histórico. Eu comecei a academia e eu estava com uma cintura tal. E agora? Deixa eu me medir, já passaram 3 meses. Aí a pessoa se surpreende, porque aí ela foi medir, e aí ela viu o progresso. E eu não estou falando de um progresso de sair de um quadro de obesidade e ir para uma cintura de modelo, mas só o fato de você conseguir reduzir uma medida, isso é progresso. Então, esse cuidado que tem que ter para a pessoa continuar no foco e na disciplina. Você fazer um planejamento, dentro do seu planejamento, você fazer os ajustes. E não, eu pedi para ele pegar pesado, mas não dá para mim. Então, eu vou fazer os ajustes. E aí, depois que eu fizer os ajustes, o que eu vou, para dar continuidade? Vou buscar criar um ambiente que me favoreça fazer atividade física, que me favoreça comer melhor. Então, por exemplo, nós temos uma rotina, né, uma dinâmica muito corrida. Então, é interessante você já separar a sua roupa de academia, já separar o seu lanchinho, já se antecipar, se planejar. Porque senão, se você decide isso no dia, ah, eu estou muito cansada, eu nem separei a roupa. Ah, eu acho que eu vou passar em Uhum. casa para fazer um lanche. Ah, e aí você vai dando voz à voz que a gente falou ali, né? Sabotadora. Então a gente tem que brigar com essa voz sabotadora. Ah, não vai para academia não, tá muito quente. Você ou cria a voz fortalecedora, ou você fala para a voz sabotadora, tá quente? Mas se tivesse um convite para ir para pizzaria, se tivesse um convite para fazer qualquer outra coisa, eu não iria mesmo estando quente? Então para Uhum. de conversa Sim. fiada, voz sabotadora, e vai para o objetivo.
É essa Uhum. sugestão que eu dou, né, para poder continuar com foco e disciplina e não ficar só com empolgação inicial, né? Então, só para recapitular aqui o que foi dito, a primeira ação que alguém tem que tomar para ali ela aumentar as chances dela de ter foco e disciplina seria inicialmente ter uma meta e do tema, né? Com tempo, que seja específica, mensurável, focar ali na dor, no objetivo, porque a decisão inicial ela desperta ali um gatilho de dopamina, serotonina, só que a questão é tomar decisões todos os dias, de pouquinho em pouquinho, sempre focando na meta, Manter. né? Isso, Para manter perfeito. a meta. Então é isso. E em relação ao tempo, Cirleia, porque vamos supor que está tudo ali certinho, a pessoa está determinada, tomou a decisão e pretende fazer de pouquinho em pouquinho. Só que ela encontra ali a dificuldade do tempo, porque acredita que as 24 horas dela não dá tempo de fazer nada, não consegue ali se programar para poder fazer as refeições, para deixar tudo certinho, roupa separada no outro dia, a vida tá uma doideira, aí não consegue encontrar esse tempo, se organizar e ser produtiva, aí vai tudo por água abaixo. Qual dica que você poderia dar para as pessoas, assim, organizar melhor o tempo para ser mais produtiva? Então, o que a gente precisa pensar sobre o tempo é ser muito racional. Porque às vezes a gente fica na emoção e aí a gente fala, ah, eu não tenho tempo para nada. Então vamos ser racionais, né? Quanto tempo eu levo deslizando no Instagram? E não Ah, sei, umas 2 horas. Então, eu vou colocar despertador, porque em vez de 2 horas eu deixo uma. E dessa 1 hora que sobrou, colocando deslocamento e de volta, meia hora vai fazer uma atividade física. Eu não estou nem dizendo para trocar as 2 horas por 2 horas de atividade física, porque a gente está no mundo real. No mundo real, a gente não consegue fazer essa substituição tão rápida. Por quê? Tá muito mais gostoso ficar deslizando. E assim, não tem problema você ficar ali relaxando. Só que quando a gente fala que a gente não tem tempo, a gente precisa ser muito racional. E falar com a gente mesmo. Shirley, como assim não tem tempo? Eu sei que você fica vendo a série lá do Netflix. Eu sei que você fica relaxando no Instagram. Eu sei que você fica, às vezes, assim, se distraindo mesmo. Então a gente tem que ser racional. Uma dica que eu dou quando a pessoa fala que não tem tempo é ela trocar a palavra tempo por prioridade. Que aí isso vai trazendo clareza para o cérebro e na fala dela, ela, opa, desperta. E isso é treino. No início a gente vai esquecer de fazer a troca, mas quando a gente falar que não tem tempo, e uhum, eu não dei prioridade para isso. Poxa, eu não priorizei. Porque todo mundo tem 24 horas. Então, todos nós temos essa quantidade de horas. O que diferencia quem consegue fazer de quem não consegue fazer é as prioridades ao longo do dia. Então, quando a gente fala de tempo, a gente precisa pensar racionalmente. Eu vou dar prioridade para quê no meu dia? Para resolver pepino dos outros, para entender quem pode resolver o pepino dos outros, para eu mesma resolver esses pepinos, porque embora seja dos outros, é minha responsabilidade. uhum, Ah, eu vou usar esse tempo para meu lazer, porque como você bem falou, a dopamina, ela vem desses momentos do prazer imediato. Então, às vezes, a gente prefere esse prazer imediato de ver o Instagram, ver foto de pessoas malhando, do que a gente ir lá pagar o preço. Então, é por isso que tem que ser racional. Não, eu não estou priorizando. Como é que eu quero ter mais saúde? Como é que eu quero ter mais disposição para brincar com os meus filhos, para fazer o que eu tenho que fazer? Porque isso afeta a produtividade. Você não ter essa energia que é produzida na hora que você está fazendo uma atividade física afeta a sua produtividade. E aí você precisa pensar. Primeira dica, eu estou tendo prioridade nisso aqui que eu me comprometi? Então, na hora que eu vou falar, e eu não tenho tempo, aí a Atelier está falando aqui que ela fala sempre que não tem tempo. Então faz esse exercício. Poxa, eu não dei prioridade. Porque isso vai te dando uma clareza e seu cérebro ele é muito inteligente. Ele começa a pensar, não dei prioridade, então deixa eu buscar como uhum. eu posso priorizar. E aí se torna racional. Segunda dica é eliminar distrações. Só que a gente não consegue eliminar do dia para a noite. Então eu tenho que ir aos pouquinhos. Então como é que eu reduzo para aí sim chegar no momento de eliminar? Se protege de você mesmo. Se você sabe que você, quando entra no Instagram, demora muito, coloca o despertador.
E aí você se permite ficar lá 40 minutos. Tocou o despertador? Não tem negociação. Sai dali e vai fazer o que você precisa fazer. Talvez você não está achando tempo de fazer sua marmita de comida mais saudável porque você está ficando ali sem limites. E aí, para você colocar limites, o despertador simples, despertador, não precisa ser um aplicativo, não precisa ser nada assim do outro mundo, não. Coloca o despertador, agora tem que respeitar. Tocou o despertador, não vale falar para o despertador. Só mais um negocinho, porque é nessa que a gente se perde. Então, quando eu coloco um elemento para me ajudar, pode ser o despertador, já vale. Terceira sugestão para que você possa honrar o que você precisa fazer e ter, né, esse tempo. Convida alguém para ser sua parceira de atividade física, a sua parceira no processo de emagrecimento. Quando a gente tem que dar satisfação para alguém, em geral a gente faz. Quando é só a gente que sabe da coisa, a gente meio que dá um jeitinho. Se só eu sei que eu estou malhando, hoje eu não vou não. Ninguém está sabendo mesmo, eu vou amanhã. Agora, quando eu tenho a minha amiga me esperando, o que eu vou dizer para essa amiga para não ir? Eu tenho É, que. sim. Ó, o marido, a Cris colocou que o parceiro dela é o marido, show de bola. É até bom para que você tenha esse tempo, seja com o marido ou seja com a amiga, para que você tenha esse momento de ter interação. Já tá ali junto, já ali. É um momento também social, né? Se você quiser melhorar ainda mais o teu movimento de fazer atividade física. Então, o cuidado que a gente tem que ter é de ter alguém para ser nosso parceiro, mas não é para ficar perturbando a nossa cabeça, que senão a gente desiste da atividade física, mas para ser teu parceiro mesmo. Ó, vamos lá, um incentivando o outro. Tira a foto da tua marmita, deixa eu ver aqui. E aí, um incentivando o outro. E por último, de sugestão, é que você tenha um guardião. A Meirelle colocou aqui que é legal ter um parceiro. Depois você me conta da tua experiência, como foi para você na academia. Mas para fechar, o guardião, ele é aquela pessoa que não é o parceiro que vai junto, mas ele é alguém que protege que você vai cumprir o que você prometeu. E aí tem que ter uma punição. Não pode ser um guardião bonzinho. Ah, tá bom, Natália, é TPM. Descansa hoje. Não, o guardião tem que ser, Natália, você prometeu ir 3 vezes na semana. Já está acabando a semana, não dá nem mais como jogar para frente. O que vai ser aí a punição? O que vai ser? Vai ser em dinheiro? Vai ser dar 2 corridas em volta do quarteirão? O que vai ser? Esse guardião, ele ajuda você a honrar, porque deu publicidade, pode ser os stories. Olha, pessoal, comecei hoje o projeto, são 10 dias, eu estou aqui com vocês. Se eu não fizer atividade física, eu vou ter que vir aqui e cantar e fazer o que for. Mas aí você se expõe e aí tem alguém como seu guardião para que você cumpra a meta. Mas me conta da tua experiência na academia. Você conseguiu no tempo que você foi sozinha, teve parceria, teve guardião? Como é que foi teu processo? No caso, o meu caso, eu geralmente quando eu malho com a minha irmã. Foi até que falou aí, é verdade que ter um companheiro é bem melhor. A gente sempre malha juntas. Então, às vezes, quando a gente não tá muito, uma não tá muito afim, mas já marcou, a gente acaba indo assim mesmo. Mas essa questão de ter uma pessoa para acompanhar, isso é fato. E ter um guardião também é bem interessante. Eu já cheguei até a ler que às vezes você também tem que colocar algo em risco. Foi o que você falou, que seja um guardião mais assim, mais rígido. E caso você não cumpra, você vai lá e vai ter que pagar ali o preço que você combinou com ele, seja em dinheiro, seja em alguma aposta. Mas eu cheguei a ler isso em algum lugar e eu achei muito interessante, porque quando a gente se compromete, a gente aumenta, né, as chances aí da gente fazer aquilo que tem que ser feito. Ontem, Sirlene, eu estava falando aqui na minha live, que eu fiz ontem, em relação à rotina, que ter uma rotina é muito importante, porque as pessoas, geralmente as que mais fala, né, sobre produtividade, que não tem tempo, elas não têm uma rotina organizada. Assim, um checklist do que vai fazer quando acordar, como que vai se preparar para o dia, até o final do dia. Muitas não sabem como montar e outras fazem, mas não seguem um checklist. Então, tipo, até montei, mas daí a fazer já são outras coisas. Tem alguma forma, assim, da pessoa se comprometer mais com essa rotina dela? Ou alguma outra forma que faça com que ajudem mais nessa conscientização
de que cumpriu ali a rotina, anotou seu checklist, segue o checklist? Então, achei muito legal a sua fala, assim, né? As pessoas têm uma rotina desorganizada. Então, é isso que é importante, de novo, sempre pensar no racional. Todos temos rotina. Alguns estão com uma rotina bagunçada e alguns estão com uma rotina organizada. Muita gente fala, eu odeio rotina, mas tem a rotina. E a rotina que odeia é uma rotina que não foi preparada por ela, é uma rotina que Uhum. não leva a lugar nenhum. Então, o primeiro movimento da rotina tem que ser uma rotina que seja real, que seja dentro das tuas possibilidades. Porque às vezes a gente quer criar uma rotina em que eu como fruta 5 vezes ao longo do dia, em que eu bebo 10 litros de água, uma rotina que não dá para fazer. Porque você tem filho, porque você tem faculdade, porque você tem outras coisas. Então, o primeiro passo para a rotina dar certo. A sua rotina não tem que ser igual ao do amiguinho. Então, o primeiro passo é parar de olhar. A gente brinca, né? Olhar para o gramado, né, do vizinho, que sempre é o mais verde, sempre é maravilhoso. Achei até interessante uma vez que uma pessoa falou assim para mim: Ah, a sua agenda deve rodar certinha, né? Porque você é organizada. A ideia é que eu consiga fazer o que eu planejei. Só que existem fatores que independem de nós. Então, nem sempre a agenda vai rodar, porque existem coisas que acontecem alheias a nós. E é por isso que, quando eu monto uma rotina, eu tenho que pensar também sobre isso. Então, um exemplo para quem tem filho: não tem como prever que filho vai ficar doente. Então, eu não posso ter minha agenda totalmente sem espaço para nada. Essa minha rotina não pode estar engessada. Porque eu tenho que ter pelo menos um intervalo de um horário para outro, porque se eu precisar ir ao médico, não queremos que tenha esse momento, mas se eu precisar levar a criança no médico também, se eu precisar de alguma coisa, então a minha rotina, ela tem que ser feita de uma maneira que seja flexível. Ela não precisa ser permissiva. Eu posso tudo, eu posso deixar de ir para academia, eu posso deixar de fazer a unha, eu posso deixar de cuidar de mim. Não, não é sobre isso que a gente está falando. Mas na sua rotina, você tem que colocar hábitos dentro da tua realidade e tem que ser uma rotina que seja possível de ser feito. Então, uma primeira coisa para tirar esse peso do ombro de quem está nos assistindo, quem vai assistir na reprise. Não dá para fazer tudo. Respira. Não dá para fazer tudo. Porque nós mulheres, principalmente mulheres, queremos fazer tudo. Só que sempre existirão pendências, sempre surgirão novas coisas. Então, quando você faz uma rotina, você consegue ali delimitar o que dá para você fazer naquele dia. E aí você tem que estar muito assim, disponível para que você seja flexível. Naquela sua agenda, na sua rotina, na sua programação, não deu para fazer alguma coisa, eu vou jogar para qual dia da semana? Tudo bem, não deu para fazer. Filho, aconteceu alguma coisa, marido chegou com uma novidade que eu não esperava, mudou alguma coisa na tua rotina. Tudo bem, porque eu tenho espaço na minha rotina para poder encaixar esse compromisso que não deu. Agora, eu não posso ser permissiva. Todos os dias, dentro da minha rotina, a única coisa que eu tenho que deixar de fazer é fazer a minha atividade física, é deixar de beber água. Eu não posso, na minha rotina, tirar coisas que estão nesse meu processo de emagrecimento. Eu preciso entender que tudo afeta a minha produtividade, o meu desempenho. Então, um exemplo: tem gente que determina que a rotina vai ser acordar às 5 horas da manhã, só que vai dormir meia-noite. Essa pessoa no dia seguinte não vai conseguir ser produtiva, porque ela dormiu apenas 5 horas. Estudos científicos mostram que a gente tem que dormir de 7 a 8 horas. Tem gente que dorme 4 e fica bem? Geralmente são os mais idosos, que já estão com essa vibe de dormir pouco. Uhum. No geral, você precisa dormir mais. Aí você resolve que vai botar na sua rotina acordar às 5 horas da manhã. Vai estar um bagaço no dia seguinte. Não vai querer malhar, não vai querer comer bem, vai querer comer o docinho. Ah, não, acordei às 5 horas da manhã, eu mereço. Quantas clientes falam para você que merece? E aí desanda tudo. Então, a rotina, para que ela seja uma rotina, né? Como você colocou, bem colocou, né? Deixar de ser uma rotina bagunçada para uma rotina organizada,
é que ela seja de acordo com os teus horários, com a tua dinâmica familiar, dinâmica de trabalho, é que ela respeite você. Na tua rotina tem que ter você. Porque a gente fala, nossa, Shirley, é claro que na minha rotina vai ter eu. Às vezes não tem. Às vezes na nossa rotina a gente fica fazendo tantas coisas para os outros que a gente esquece de se colocar na rotina. E aí a gente sente que não está fazendo nada, que não está se cuidando, que não está dando certo. Eu conversei com a Natália e eu não estou conseguindo. Mas é porque não se colocou lá na rotina. Então precisa estabelecer uma rotina do pequeno. A gente fala aqui do poder do pouquinho, então começa do pequeno, não é ir para academia, né? Como a gente falou aqui, 3 horas de academia, porque você vai sair de lá andando torta e não vai querer voltar no outro dia. Mas aí você colocar, eu não posso fazer 1 hora, tudo bem. Antes vale 20 minutos do que nada. Aí você lá na sua rotina, poxa, na minha rotina eu preciso estabelecer beber mais água. O que eu vou fazer para me ajudar a beber mais água? E aí você vai criando uma rotina que é viável, que é possível. E aí sim você consegue fazer ela acontecer. E tá tudo bem fazer ajustes. Eu sempre vou falar dos ajustes porque a gente também tem essa dificuldade. Não, eu Uhum. me comprometi, não, eu tenho que fazer. Não, você vai fazer ajustes. Você vai fazer o que precisa fazer para isso dar certo. Tem como dar certo. Mas para dar certo, eu preciso ter esse carinho comigo mesma, de que tá tudo bem. Não, eu preciso dar uma pausa. Não, eu preciso dar uma respirada. Eu preciso conversar com uma amiga. Então, no meio da rotina de emagrecimento, eu tenho que cuidar de mim, cuidar do horário do trabalho, cuidar da dinâmica do casal. Então, assim, é um conjunto. Não é decidir emagrecer e eu vou nisso sozinha. A rotina do emagrecimento, ela precisa envolver as pessoas da casa. Porque imagina, você começa o seu processo, determina a sua rotina e marido chega com vários recheados, cheio de amor. Aí como é que vai ser essa conversa? Não precisa ter uma conversa desgastante se eu converso. Olha, eu estou com um projeto, é um projeto que vai beneficiar os dois, vou ter mais disposição, nosso tempo junto vai ser de maior qualidade. E aí você envolve a família. E aí tem o momento do biscoito recheado, mas dentro da tua rotina. Você vai organizar isso de uma forma que flua melhor. É assim que eu entendo, Aham. né, dentro da produtividade, que a gente pode ter uma rotina mais eficaz. Sim, e muitas das vezes o parceiro ele acaba sabotando porque ele não está acreditando muito ali que a parceira ela tá firme mesmo no objetivo dela. E às vezes ela já cedeu tanto, tanto, que ele acha que mais uma vez ela tá lá, sabe, sem muito comprometimento. Mas quando ele vê que é sério mesmo, se ela chamar para uma conversa, é muito difícil o parceiro não entender. E essa questão assim da rotina, de organizar, as pessoas geralmente elas acham que vai dar certo de primeiro, né? Eu vou fazer e eu tenho que fazer e ficar todinho o meu checklist. Aí não é assim. Aí elas acabam no outro dia desistindo, faz 1 semana, 2 semanas e depois esquece. Não, gente, tem que fazer todos os dias. Mesmo que não deu certo hoje, amanhã faz de novo. Faz aquilo que pode, aquilo que está dentro do seu controle. Que uma hora o negócio deslancha. Então, você falou também, Cirleia, sobre a omissão. E, assim, no meio do emagrecimento tem muito essa questão da omissão. Porque cuida de filho, cuida de marido, tá sempre cuidando do outro, aí não sabe dizer não e acaba não se priorizando e comprometendo ali, sabe, o que ela tanto quer para a vida dela. E como que a pessoa poderia minimizar isso? Essas mulheres que têm dificuldade em dizer não para o outro e acabam não se priorizando. Então, tem que estar com a cabeça bem aberta agora, hein? Porque a gente fica com dificuldade de dizer não também, porque às vezes a gente fica preocupada, né? Assim, o que que vão pensar de mim? E geralmente, quando a gente começa a treinar o não, a primeira coisa que a gente começa a ouvir é que a gente está ficando egoísta, que a gente, você não era assim, porque começa a gerar um desconforto. Sempre contava com você e agora você vai dizer não. E aí, no seu processo, até uma das meninas aqui colocou que quando ela começa o processo de emagrecimento, o marido resolve lanchar todo dia. Parece uma coisa. Tem que ter esse diálogo. Mas voltando para o não,
algumas maneiras de você dizer não nessa tentativa de você também não ficar se sentindo culpada. Porque no início vai se sentir culpada mesmo, porque vai ficar, poxa, eu vou dizer que não, mas fez com tanto carinho. A história do biscoito. Poxa, chegou todo empolgado, que tá me agradando e tal. Ou você tá achada de chata, né? Ali de egoísta, enfim. Então, uma maneira que você tem de dizer não de uma forma que fique tudo bem, que a coisa flua, um caminho. É uma técnica chamada ENA. E-N-A, para gravar. ENA. Ena. Elogia, nega e agradece. Então, alguns falam de técnica sanduíche, né? Porque você começa bem, aí no meio do caminho diz que não e depois volta com uma coisa boa. Mas como que seria isso na prática, né? Você está lá no teu processo, você começou, não deu tempo de conversar ainda, então a pessoa não sabia, chegou lá com aquele bolo fofinho, maravilhoso, para acabar com você. Aquele cheiro, você elogia. A pessoa veio com amor. Quando ela traz alguma coisa gostosa, ela não vem, eu vou sabotar a Shirleia porque ela começou o processo. Claro que não, né? Ela vem porque ela quer fazer uma graça com você. Aí você elogia, meu Deus, que precioso que você trouxe isso para o lanche, que bacana. Aí você vai negar. Bem, agora eu entrei no meu processo de emagrecimento. Eu vou ter que ficar vendo você se saboreando, você nesse momento saboreando, porque eu tô firme aqui na minha uvinha. Já pegou ali o teu alternativo para você negar. E aí você agradece. Mas, eu tô muito feliz que você lembrou da gente, pensou em mim. Poxa, que felicidade, né? Saber que você cuida da gente. E aí, espera a coisa ficar natural. Não precisa ficar, ai, meu amor, desculpa que você trouxe isso. Ai, não precisa ficar nisso. Você, de uma forma muito sincera, porque realmente você gostou, que a pessoa se importou. Mas essa primeira técnica é que você reconheça o cuidado que teve com você, mas que você se posicione. Porque hoje em dia ninguém se posiciona, ninguém fala opinião, ninguém diz nada, porque tudo gera cancelamento, confusão, briga. Não precisa. Você se posiciona. Elogia, agradece, que bolo bonito, nega. Pena que eu comecei meu processo de emagrecimento, meu processo alimentar. Você não precisa dar peso para isso, você não está sofrendo por causa disso. Que pena. Mas que bom que você trouxe, porque enquanto você come esse bolo gostoso, eu tô aqui firme no meu propósito. E aí você puxa lá tua fruta, teu lanche, né? Tem lanches aí, às vezes, já preparados de forma a próprios, né? Então, assim, essa técnica é uma técnica que exige treino, porque no início você vai querer pedir desculpas, comer um pedacinho para não desagradar, mas você precisa se posicionar. Por quê? Você se posicionou, opa, ela entrou no processo. Então, ele vai começar a ter esse cuidado. Poxa, ela não pode, eu não vou trazer para ela ficar sentindo o cheirinho ou não. Aí, da próxima vez, talvez ele traga frutas, porque ele quer estar nesse momento com você. O que for. Então, a primeira técnica, ENA. Elogia, nega e agradece. Beleza. Agora, uma outra técnica é você falar não nesse primeiro momento e deixar isso para um outro momento. Você verbalizar. Como assim? Na hora que a gente é abordada porque alguém quer que a gente faça alguma coisa, e aí a gente já adapta para o emagrecimento, vamos supor. Filé, tem como você fazer isso, isso, isso e isso? Tem como, não agora. Eu consigo fazer isso amanhã para você de tarde. Quando você joga para outro dia, as pessoas elas estão numa ansiedade tão grande que elas querem que você resolva a vida delas naquela hora. Quando você coloca para depois, que seja tá de manhã e você fala, posso sim, de tarde me pede de novo que eu te ajudo. Ou coloca por outro dia, geralmente ela já se resolve sozinha. Ela já vê, não vou esperar. Ela já toma outro rumo. E aí, quando você vê, ela nem volta mais para falar com você, porque ela já resolveu. Então, da mesma maneira, alguém vem para você com uma coisa tentadora, com uma proposta. E aí, vamos para o rodízio, e pizza e tal, não sei o quê. Poxa, eu não posso para o rodízio dessa vez, mas de uma próxima eu vou. E assim, você não precisa mentir, não. Você não precisa de maneira nenhuma mentir, mas você pode deixar para na próxima você ir. E aí, quem sabe na próxima não vai ser lá na pizza.
vai ser talvez no japonês, vai ser talvez num outro ambiente que você tenha opções. Então você nega, mas coloca como uma outra oportunidade num outro momento. Pode ser um caminho. De novo, não é fácil dizer, poxa, não vai dar. Eu posso amanhã, porque você está acostumada a dizer que sim e se sentir amada, porque a pessoa fala, ai, você sempre está aqui comigo, ai, você sempre está junto, você é parceira. Então, isso é um exercício. No exercício de você elogiar, negar e agradecer, você ainda continua naquele ambiente e talvez você fique mais confortável. Nesse segundo momento, com a sugestão de você falar que pode, mas num outro dia, numa outra hora, você vai perceber que cai no esquecimento e as pessoas se resolvem, as pessoas seguem com a vida e você está tudo bem. O que acontece muito é que a gente às vezes quer justificar. Não precisa. Se você quiser, justifique. Poxa, eu não posso aceitar porque eu tô aí, se eu comecei isso, comecei aquilo. Mas não precisa. Até porque as pessoas não querem saber. Quando as pessoas perguntam assim, tá tudo bem? Elas não querem saber se tá tudo bem mesmo. Infelizmente. Uhum. Elas querem dizer tá tudo bem e segue. Quando você começa, não tá tudo bem, não. Tô sentindo aqui as costas, tô sentindo. Você já vê que a pessoa começa a se coçar porque ela quer ir embora. Então, na hora que você for negar alguma coisa, trabalha isso no seu coração, porque é treino. Não precisa, não, olha só, não posso chocolate. Porque eu comecei há 2 semanas, estou passando um sufoco aqui, preciso controlar o chocolate. Não precisa. Ai, obrigada por ter lembrado de mim. Mas nesse momento eu vou abrir mão desse chocolate, porque eu já estou aqui comendo a minha maçã. No início, gera um desconforto, mas é treino. O poder do pouquinho. Você diz um não aqui, diz um não ali. Daqui a pouco o pessoal já está falando. Mas assim, é um falando que talvez você se preocupe no início, mas depois você vai ver que as pessoas entenderam o seu posicionamento e vão começar a falar sobre isso. Não, não, a Natália não, porque a Natália é fitness. Traz a maçã que ela aceita. E isso começa a ser incorporado na sua personalidade. As pessoas reconhecem que você é uma pessoa que está buscando uma alimentação saudável. Mas isso é treino. Nem sempre, às vezes a pessoa vai ficar insistindo. E aí você precisa se posicionar. Obrigada, mas eu estou num processo aqui, eu estou bem, fica tranquila, não vou comer dessa vez, numa próxima, e aí você vai seguindo. Treino. Fantástico, fantástico, Cirlei, essas dicas. Gente, vocês trouxeram o caderno? Espero que vocês tenham trago o caderno, porque as dicas aqui são para ser aplicadas mesmo. E eu tô até sabendo que vai rolar um presente aí no final da live para poder honrar aí os seguidores aí que tá com a gente aí, interagindo, assistindo nossa live. Então, a gente ainda ficou faltando uma perguntinha para a gente fechar, Cirleia. É a questão da procrastinação. Que a procrastinação tem cura? É um problema de muita gente, né? Resolver essa questão da procrastinação. Então, eu queria saber de você, que já trabalha com essa parte, né, de produtividade e foco. Então, você já está bem acostumada a lidar com isso. Você tem alguma coisa para passar para a gente em relação à procrastinação? Por que que a gente procrastina? Por que que isso acontece? Então, eu preciso revelar uma coisa também. Abre o coração aí, a mente. A gente não vence a procrastinação. A gente reduz. Então, a primeira coisa para tranquilizar, né, os corações procrastinadores é que procrastinar não é ser preguiçoso, é diferente. E procrastinar não é uma coisa que você vai deixar de ser procrastinador e eu vou vencer isso porque. Não. Você consegue reduzir. Por que que procrastinação você não elimina, você não acaba com ela? Porque existem coisas na sua vida que você vai procrastinar e isso não vai afetar em nada a sua vida. Esse é o ponto. Você precisa escolher o que você vai procrastinar. Então, se você diz que quer ter uma vida com maior qualidade, você não pode procrastinar a atividade física. Mas você pode procrastinar outra atividade que não vai afetar. Um exemplo, né? Não recomendo procrastinar ler livros, porque é uma coisa também que desenvolve seu intelectual. Mas nesse exemplo, você procrastinar ler livros não vai afetar o seu processo de emagrecimento. Então, não tem problema você deixar o livro para daqui a pouco. Mas se você procrastinar no seu momento de
fazer a sua comida, para que você coma menos processado, né? Menos comida de rua. Você procrastinar, beber água, você procrastinar ir para a academia, isso afeta o seu processo de emagrecimento. Então, o que você precisa, sempre quando pensar em procrastinar, é pensar no seu objetivo teima. Ele tem que ser com tempo específico, importante, mensurável, e você tem que acreditar, porque quando a procrastinação vier, calma aí, que procrastinar isso? Já emagreci 2 quilos, eu quero é mais. E aí isso vai te dar força para você fazer o que tem que fazer. Quando a procrastinação vier, calma aí, minha cintura, já estou conseguindo vestir aquela calça. E aí isso te dá força para poder ir. E aí é o ponto que eu coloco, né? Que não é força de vontade, mas é disciplina que sustenta você. Porque a força de vontade, você tem força de vontade, você quer, as pessoas estão falando que é para sua saúde. Mas se você não tiver disciplina de honrar a tua rotina, de cuidar do teu planejamento, de fazer o que você precisa fazer, mesmo que não seja uma coisa agradável no primeiro momento, porque assim, quando você começa a atividade física, ela não é agradável, ela é chata. Não vamos enganar ninguém. Ninguém acorda, ai, como eu quero levantar um peso. Não é assim. Só que depois que você começa a malhar, você começa a liberar vários hormônios. E, inclusive, um que a gente chama que é o da felicidade, serotonina. Então, isso vai te dando mais gás para você fazer mais. E é por isso que você tem que ir com calma e obedecer a série, que senão daqui a pouco você está ali empolgado. E aí as dores são do excesso, não são da dorzinha que você está tendo resultado. Só que a procrastinação, a gente às vezes usa ela para, não, acabo que eu procrastino. E aí eu uso isso como uma desculpa para justificar eu não fazer o que precisa ser feito. Então, toda vez que vier essa vontade de deixar para outro dia, para outro momento, eu tenho que voltar lá no tenho. Qual é o meu objetivo? Emagrecer 4 quilos no mês. Então, na semana, eu tenho que tentar emagrecer 1. Essa vai ser minha meta. Eu não fui nenhum dia. Eu não posso mais procrastinar isso. Minha diabetes, meu colesterol, meu isso, meu aquilo, meus exames. Eu não posso mais procrastinar. E aí eu encontro motivos para teimar até conseguir meu objetivo. E aí vencer a procrastinação. Vencer aquele dia. Porque a gente não consegue eliminar. A gente consegue escolher o que a gente procrastina. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu procrastino as planilhas. É uma dificuldade, é um desafio. Entre ler e planilha, ler. Entre malhar e planilha, malhar. Qualquer coisa e planilha, qualquer coisa. Mas tem determinados momentos que o trabalho exige a planilha. Tem determinados momentos que o cliente exige a planilha. Então, eu não posso procrastinar, porque eu tenho prazo, porque eu tenho que entregar. É esse o raciocínio quando a gente pensa em procrastinar. O procrastinar faz parte, mas escolha o que você vai procrastinar. Escolha o que você vai deixar para depois, sabendo que tem consequência. Isso é um conceito de autorresponsabilidade. Tá bom, vou procrastinar a academia. Hoje, essa semana eu não vou nenhum dia. Mas aí eu não posso dizer depois que eu fiz de tudo e não consegui. Porque no ambiente financeiro acontece muito isso, Natália. A pessoa diz que fez de tudo. Aí eu vou investigar tudo que ela fez. Ela não fez tudo. Processo de emagrecimento. Eu fiz de tudo. Aí você vai investigar, não fez de tudo. Mas não é por mal que não fez. É porque vai deixando, vai procrastinando. Então, o que a gente faz para eliminar a procrastinação? Aí a gente volta lá no início da conversa. Encontra uma parceira de atividade física, usa o despertador, mede para você ir se alegrando que você está fazendo esse movimento. Encontre essas alternativas que a gente apresentou na live hoje para sustentar você e aí você não ficar procrastinando, você celebrar cada passo, porque você saiu do sofá para ir uma vez na academia. Celebre, você não ia nenhum dia. Então, até brinco, né? Que são 4 A's no processo quando você quer fazer um objetivo. O primeiro A de agenda. Agenda física, se você quiser, eu gosto de papel, ou agenda no Google. Organiza a tua agenda. Faz a tua rotina ali, lembrando que tá tudo bem você fazer os ajustes. E é por isso que vem o segundo A.
ajustes. Você precisa fazer esses ajustes necessários. Agora, o outro A aqui é você lembrar que existem situações de você acompanhar. Porque você precisa estar mensurando o que está acontecendo. Nem precisa ser todo dia, não, que às vezes vai ficar cansativo. Ao final da semana, acompanha a agenda, faz os ajustes. Aí eu estou acompanhando o que, que tem nessa semana. Consegui honrar. De 3 vezes eu fui 2. Aí vem o quarto A. Aplauda. Aplaudir o que você conseguiu. Você não fazia nada pela sua saúde. Agora começou a beber água todo dia, mais vezes. Aplauso. Você não fazia nada de atividade física. Agora está fazendo 20 minutos, desce um ponto antes do trabalho e anda 20 minutos. Aplauda. Mas o que que a gente costuma fazer? Se sabotar. Aquela voz de novo. Ah, minha filha, você acha que 20 minutos dá jeito? Você acha que 20 minutos vai mudar a sua vida? Oi, o poder do pouquinho, 20 minutos todos os dias faz diferença na sua vida. Subir escadas, se for um lance ou dois, em vez do elevador, a longo prazo faz diferença, sim. Então é isso que a gente precisa lembrar. Desses 4 A's, você ter a sua agenda para que você tenha um norte. Como é que vai ser meu dia? Um norte. O outro A de fazer os ajustes necessários. O outro A de você acompanhar o seu progresso e valorizar isso. E é por isso que tem o A de aplaudir. Você precisa celebrar, você precisa comemorar, porque a gente tem esse costume. Coisas que eu não fiz, lista gigante. Coisas que eu fiz, que eu sou boa. Deixa eu pensar, e demora, e não reconhece. Você fez um monte de coisa. Você está aqui nessa live, é pontinho aqui. É palmas para você, porque você está tendo conhecimento, você está aprendendo, você está vendo o que, que você pode ajustar na tua rotina para que você tenha o teu processo de emagrecimento de forma efetiva. E não aquele efeito sanfona ou começa e para. A ideia da Natália aqui é que a gente tenha uma constância. Então, isso é muito legal, né? Quando a gente decide reduzir a procrastinação, não dar voz para ela. Sim, e todo o processo de mudança ela vai demandar um certo esforço, né? É por isso que a questão da organização, da gente comemorar cada avanço nosso, a questão aí do pouquinho, fazer aquilo que pode dentro do seu dia. Se não dá para beber 2 litros de água, vai lá, toma 1 litro, mas faz aquilo que você pode e comemora porque você está fazendo isso, você está se esforçando. Porque às vezes a gente coloca uma meta muito alta, né? A gente tá aqui do ponto A e já quer pular para o ponto B sem transformar, né? Sem construir o nosso ser. Aí a gente se frustra por conta disso. Então, essa questão aí que você está falando, você está dando uma aula, Serleia. Eu acho que as pessoas aqui que pegarem e aplicar vão ter resultados já para essa semana já. Está sendo Sim. muito edificante essa live aqui. E, Natália, 2 coisinhas para fechar a minha fala. Isso que você falou, muito legal. Você ainda não é esse ser, né? É isso que a gente precisa pensar. Quando a gente começa um processo de emagrecimento, a gente ainda não é a pessoa que vai fazer o processo todo do emagrecimento. A gente vai sendo construindo, a gente vai se construindo no processo. Então, hoje, eu comecei do zero. Não sei, né, como é que vai ser isso. Você não é a pessoa dos 15 quilos a menos. Você é a pessoa que vai construir isso. Então, é todo dia construindo essa nova pessoa. Para que quando você chegue lá nos 15 quilos a menos, estou chutando aqui um número, você se reconheça como pessoa que pode manter esse peso. E aí você já construiu essa nova versão com esses novos hábitos. Então, isso é muito importante que você está falando, né? Esse novo ser, ele é construído todo dia. Eu disse não, eu consegui negar aquela farra do lanchinho, eu consegui fazer a minha atividade física, e aí eu vou construindo a Shirleya que sustenta essa pessoa que agora está emagrecendo. E a segunda coisa, cuide do seu ambiente. O seu ambiente ajuda muito no seu processo de emagrecimento. Então, na hora que você for trabalhar, a sua água tem que estar por perto. Na hora que você pensar em lanchar, você tem que estar com os lanches que são próprios no teu processo contigo.
Porque senão o nosso cérebro ele quer facilidade, ele quer o caminho mais rápido. E aí eu acabo caindo no salgadinho, nas coisas prontas. Então, organize o seu ambiente fisicamente mesmo, deixe as coisas perto de você. E aí, quando a gente pensa que depende de mim fazer essa construção do pouquinho todo dia e de eu também cuidar desse ambiente, sucesso! Você consegue chegar nesse lugar aí, né, do emagrecimento constante. É, sim, é sobre tornar o difícil em fácil e o fácil em difícil, né? O que que é mais difícil? É preparar tá ali comida pronta, saudável, então você vai lá e já facilita. Já deixa semi-pronta, as frutas já picadas, já para o outro dia para fazer uma vitamina, já deixa congelado algumas folhas para poder fazer o suco verde. E tornar o que é mais difícil em fácil. E aquele que é mais fácil, né, que são os ultraprocessados, e você dificultar, você não levar para casa, porque quando bater a vontade, estando lá no armário, estando na geladeira, você vai lá e vai comer aquilo que não é para comer. E desse jeito você vai vendo, a gente vai vendo um avanço, né, na pessoa ali que está construindo essa questão aí, esse ser, né, para conquistar o objetivo. É. Gente, E aí, uma outra coisa que eu queria falar aqui, desculpa, Celé, só para contar. A Celé, ela falou sobre a questão do comprometimento, que é bom a gente se comprometer. Às vezes, tem pessoas que têm um pouco de vergonha de se comprometer e dar errado, que é um pensamento sabotador também. Ai, eu já me comprometi outras vezes e não deu certo, então eu nem me comprometo mais. Mas é importante a gente se comprometer até mesmo para a gente, né, ter alguém ali para nos apoiar ou para nos lembrar ali da nossa meta, do nosso objetivo. E se você não tem ninguém também para te ajudar ali, seja amigo, para te acompanhar, procura um profissional, alguém que sabe, que já passou pelo que você já passou, ou que tem ali, que sabe, né, lidar com a questão para poder te ajudar. Mas não desista dos seus sonhos. Desistir não pode ser mais uma opção na sua vida. Chega de desistir. Você merece. Eu acredito que as pessoas elas têm condições de se tornarem o que elas quiserem, porque elas não são desorganizadas, elas não são procrastinadoras, elas estão, né? É questão de estar. O estado pode ser mudado, agora o ser não. Então, quando ela diz que está desorganizada, tá, eu estou hoje, mas amanhã eu posso estar menos, né? Amanhã eu vou estar mais organizado, eu vou conquistar aquilo que eu quero. Então era isso, antes de te interromper, Celeia. não, eu só ia complementar, né, que você falou dos presentes. Então, você que tem interesse de se organizar, você pode mandar um direct tanto para a Natália quanto para mim, lá no Shirleia.araújo. Eu tenho esses planners que são bem legais. Eu vou ver se dá para vocês verem. Um é o diário e um outro é o Que legal. semanal. E ele é gratuito, porque ele é material disponibilizado pela Conquer. Eles deixam a gente usar para que a gente possa se organizar. E aí a ideia, né, de você usar isso é que você tenha um roteiro. Então, no do diário, o que que eu vou fazer de manhã? O que que eu vou fazer de tarde? O que que eu vou fazer à noite? Quais são as prioridades? Quais são as metas do dia? E aí você consegue organizar. Ah, Shirley, eu não gosto de planejar só o dia seguinte, né? Porque a ideia aqui do plano diário é o dia seguinte. Aí você pode planejar a semana, lembrando de não ser rígido, de colocar com espaço para que você tenha flexibilidade. Então você pode adquirir gratuitamente, né? Só mandar uma mensagem para a Natália ou para mim no direct. E assim, a ideia, gente, é que assim, vocês entendam essa ideia maior que a gente está colocando aqui, né? Não precisa ser nada complexo demais, complicado demais, e não precisa você desistir, como ela colocou aqui, do seu sonho. A ideia é, o que que eu posso fazer hoje, o pouquinho que eu posso fazer hoje, para poder ter um resultado. E aí lembrar, achei bem legal da fala da Natália, que ela falou assim, às vezes você já se comprometeu e não cumpriu, né? Pode estar assim, sem crédito, né? Sem crédito na praça, vamos brincar assim. O que que eu sugiro você fazer? Principalmente numa relação familiar, né? Que você coloca
ali seu menu, você se propõe a fazer uma reeducação alimentar e aí começa já algumas piadinhas, de novo, não sei o quê. Não responda, não entre num conflito. O que é inteligência emocional? É você fazer a gestão das suas emoções. E aí, o que eu te aconselho? A melhor maneira de você mostrar que você, de fato, agora tomou a decisão de fazer o seu processo direitinho, de ir até o final, de manter, de ter consistência, é você mostrar resultados. Então, você não precisa falar nada, debater nada. Faz o teu menu, começa o teu processo, vai para academia, bebe mais água, começa a ficar mais linda, mais maravilhosa. E aí as pessoas, nossa, o que que você está fazendo? Você percebeu? Minha cutis, minha pele, meu cabelo? E aí você começa a mostrar o resultado. E as pessoas vão se inspirando em você. Então não precisa gastar energia. Não, mas agora é para valer. Vocês estão duvidando de mim. Não! Tenha resultados. E aí você vai se sentir cada vez mais motivada a ser disciplinada e aí continuar aí realizando teus sonhos. Tanto no processo de emagrecimento quanto qualquer outra área. Que a ideia aqui é você se organizar, né, Natália? Para que você tenha resultados, né? Uhum, perfeito. Perfeito. E eu adorei o presente. Até eu vou querer também, Cirleia. Gente, a Cirleia, ela trabalha como mentora. Você chegou a lançar algum programa, ô Cirleia? Ou é só a mentoria que você... Fala um Então, pouquinho do seu programa, para quem tiver hoje, interessado. hoje está com vagas na mentoria aberta e eu fiz uma promoção até dia 15 de julho. Para quem vier para a mentoria, ganha 3 sessões voltadas para o financeiro. Porque às vezes a gente quer arrumar todas as áreas da vida. Mas a ideia é que você foque em uma, e o bônus é para que você cuide dessa parte financeira, porque te traz uma paz, né? De você cuidar de outra área quando você está com o seu financeiro mais organizado. E aí tem esse projeto da mentoria, que pode ser fazer de uma maneira integral, né? Que eu faço o pacote de 10 sessões. Mas para quem não tem interesse, tem também sessões menores, sessões avulsas, com essa proposta, né? E obrigada pela oportunidade de divulgar, que é essa mentoria saia do mediano para o extraordinário, no sentido de você fazer um pouquinho que te leva ao extraordinário. Então, a ideia, né, do investimento para quem faz o pacote inteiro é 1.200 ou parcela em 10 vezes, como for melhor para o bolso. E quem tiver o interesse de fazer pacotes menores, tem também essa possibilidade. Eu só queria 4 encontros. Eu queria 5 Uhum. encontros. É só depois mandar um direct lá no Chile.Araújo, que estamos aí para se desenvolver, né? Nesse quesito de se organizar para fazer acontecer. Uhum, perfeito. Gente, alguém fez alguma pergunta ou deseja fazer alguma pergunta antes da gente encerrar? Eu nem olhei aqui, porque a Cirleia estava dando tantas dicas fantásticas. Natália, Eu do fiquei bem povo focada. na academia, o povo marca a gente na hora que estiver escolhendo a fruta em vez do bolinho. Marca a gente que a gente Sim, gosta de saber, de repostar, né? sim, exato. Eu trago aqui bastante atividades aqui no meu perfil que é para ser posto em prática, porque a gente fica consumindo tanta informação e não executa, dá obesidade mental e traz insegurança, porque a gente sabe de tanta coisa e não executa nada. Então eu trago postagens, né, mais para trazer a minha audiência para ação. Então vocês fazendo, vocês vão lá, marcam a mim. Se vocês fizerem uma das dicas aí que a Cirleia está dando aqui, vocês marcam a Cirleia. Vamos começar a praticar, a executar, gente. O que traz o resultado é a ação. Não adianta a gente ter o conhecimento, a gente acompanhar vários profissionais que digam, né, que deem dicas, que digam ali o que a gente precisa fazer, se a gente não colocar em prática. Isso é dar um tiro no pé, Conhecer, porque você fica é, insegura. isso mesmo, desculpa te interromper, mas conhecimento sem ação é opressão. Então, leva essa Uhum. frase para a tua vida, você que está nos assistindo ao vivo e na reprise. Conhecimento sem ação é opressão. Então, sai daqui da live, já planeja. Não recebeu ainda o planner? Não tem problema. Pega uma folha aí e começa a pensar como vai ser amanhã a minha rotina.
Amanhã não deu certo, precisou fazer ajustes, já coloca em prática, vai fazendo os ajustes. Mas conta com a gente, né? Compartilha. É muito legal fazer esse movimento juntos. Então, amanhã, o que que vocês já podem estar fazendo? Organizar hoje ainda, porque é melhor o que, ô Cirleia? A noite anterior ou logo pela manhã? Já programar a rotina, o checklist. Então, tem estudos que dizem que o dia anterior é melhor e tem estudos que Uhum. dizem que vale também fazer pela manhã, porque o insight, né, a ideia é que você tenha um roteiro para o teu dia. Então, tem que ser o que funciona melhor para você. Eu, Chibleia, prefiro o dia anterior, porque meio que eu já durmo assim, já saiu da cabeça e já Tranquila. foi pro papel. Mas cada um tem seu jeitinho. Se para você for melhor fazer no dia seguinte, que faça logo no início, porque aí você tem o Aham, seu pela manhã. script do dia. Mas não no meio do almoço, peraí, aí fica bagunçado. Então, seja no dia anterior, que é uma sugestão para você já dormir já sem pensar nisso, ou seja logo cedo, né, no dia que vai acontecer, que você planeje mesmo, para que você tenha esse roteiro do como vai ser seu dia sem ser nada engessado, né? Tem a Uhum. flexibilidade. Sim, perfeito, então. Então, pessoas lindas aqui dessa live, já organiza a sua rotina para amanhã. Se não der para você fazer hoje, amanhã de manhã você já cria um roteiro para o seu dia. Tente tomar aí um copo de água em jejum, já para ir criando uma rotina, né? Aquele hábito angular que está ali indicando que você já está no processo de mudança. E marca a gente e não esquece de mandar um direct para mim ou para a Cirleia para receber esse presente que a Cirleia está dando para gente, que é dessa live fantástica. E em relação. Agora eu esqueci, gente. Eu tô. É tanta informação que eu recebi aqui nessa live. Aí vocês Você mandam uma lembra, mensagem para. enquanto Oi? você lembra que você vai falar, bora bater uma foto para registrar a Ah, sim. live. Então, eu não sei como é que tira aqui os comentários. Não, não tem Eu problema queria não. desativar os comentários. Aqui embaixo eu acho que desativa. Mas não tem problema não, pode deixar Aham. quieto, que a gente está aqui com o povo Ah, tá. interagindo Desativei. também. Que aí vai. Aí dá para tirar uma. Você vai Ah, tá. tirar, Cirleia? Eu tiro. Peraí. Se prepara aí. Um, dois, três. Ai, calma aí, que não foi não. Um, dois, três. Foi. Uhum. Sim. E, gente, segue a Cirleia lá no perfil dela, que ela também dá dicas bem bacanas. Ela, de vez em quando, faz lives até diárias, né? Eu nem sei se você tá com as lives ainda diárias, mas lá também ela costuma fazer bastante lives no perfil dela. Então, muito obrigada, Cirleia. Obrigada a você, obrigada por cada pessoa que dispôs de tempo, né, para aprender, estar aqui com a gente. E as lives acontecem no mês de julho com convidados, então estou fazendo de forma esporádica, mas seguindo lá vai estar sempre por dentro. Obrigada pelo Uhum. convite, amo estar aqui contigo. Obrigada a todos aí que participaram da live. Uma boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau.